graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, reunidos estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre Marcos, a casa é sua. Obrigado. Boa noite. Iniciamos esta semana na presença de Maria, porque ela é quem nos conduz pela mão ao encontro de Jesus Cristo. Recorde o que São João Bosco fez sempre, isto que eu acabei de falar, desde criança. Atraía os colegas, os seus amigos para Jesus, a pedido de sua mãe. Evidente que quando se conduz a Jesus, conduz também a Maria. Os dois sempre estão juntos a nos orientar nesta caminhada. Agradeço a presença de todos vocês. Desde já as desculpas, porque pela falta de sinal, os que estão em casa não podem acompanhar, mas está sendo providenciada uma gravação para garantir que, no máximo, amanhã chegue a todas as pessoas, de tal forma que todos serão contemplados com todos os conteúdos apresentados, partilhados nesta semana. O sonho de Dom Bosco, ou o sonho dos 9 anos, é um dos muitos sonhos que Dom Bosco narrou aos jovens. Constata-se que são muitos sonhos escritos, porém não se sabe ao certo quantos sonhos Dom Bosco contou às crianças e aos jovens. Com certeza são em um número muito maior do que os que estão escritos. Então dá para ter uma noção de que Dom Bosco falou muito de seus sonhos. Mas tem um deles que é muito conhecido, que é o que estamos para partilhar nesta noite. Porém, este sonho traz conteúdos importantes para o nosso conhecimento e mais ainda para a nossa vivência salesiana. Olhamos que somos uma paróquia que tem uma animação salesiana. Aprender mais sobre Dom Bosco, sobre o que ele tem a nos dizer, é de fato importantíssimo. Daí a necessidade de revisitar este sonho para colher deles elementos para a nossa caminhada, para a nossa identidade como paróquia salesiana. Então nós teremos 3 momentos. O primeiro deles é a leitura do sonho. Você pode abrir esta... Aí tem um livro, acho que é na parte de trás, Aí atrás mesmo, onde está a tua mão esquerda. Não, isso, abre aí. Aqui está em minhas mãos o livro escrito por Dom Bosco, que tem nome Memórias do Oratório de São Francisco de Sales. Ele foi escrito em italiano, evidente, e foi traduzido por um padre que, ora, não lembro,
mas foi traduzido mais uma vez pelo padre Antônio da Silva Ferreira. E o padre Antônio da Silva, ele fez uma apreciação crítica, então, de tal forma que ele nos ajuda mais ainda a compreender o que Dom Bosco escreveu, porque ele fez uma pesquisa histórica muito boa. Então, nós iremos fazer a leitura do sonho, e é nesta hora que eu peço a participação de Haldinei. Então, teremos a leitura como passo inicial. O segundo passo, vamos ver detalhes no sonho, no que será lido. E por último, nós iremos abrir espaço para que vocês apreciem 3 perguntas. É evidente que elas serão apenas uma provocação, mas aí vocês estejam livres para fazer perguntas, tirar dúvidas. Então será assim a proposta de hoje. Aí, você vai ler daqui ou dali? Venha. Eu faço. Ao seu papo. Não dá não. Nessa idade, tive um sonho que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, numa área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles, tentando, com socos e palavras, fazê-los calar. Nesse momento, apareceu um homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido. Um manto branco cobria-lhe o rosto, o corpo. Seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Chamou-me pelo nome e mandou que me pusesse à frente daqueles meninos, e acrescentando estas palavras: não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar estes teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fieldade do pecado e a preciosidade da virtude. Confuso e assustado, repliquei que eu era um menino pobre e ignorante, incapaz de lhes falar de religião. Senão quando aqueles meninos, parando de brigar, de gritar e blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que estava a falar. Quase sem saber o que dizer, acrescentei: quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? Justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com a obediência e a aquisição da ciência. Onde, com que meios poderei adquirir a ciência? Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio e sem a qual toda sabedoria se converte a estultice. Mas quem sois vós que assim falais? Sou filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Minha mãe diz que sem a sua licença não devo estar com gente que não conheço. Dizei-me, pois, vosso nome. Pergunta-o a minha mãe. Nesse momento, vi a seu lado uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes
fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse e, tomando-me com bondade pela mão, disse: Olha, vi então que todos os meninos haviam fugido. Em um lugar deles estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais. Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto. E o que vês acontecer a esses animais, deves fazê-los aos meus filhos. Tornei então a olhar, e em vez de animais ferozes, apareceram-me mansos cordeiros que, saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como fazer-lhes festa. Neste ponto, sempre no sonho, desatei a chorar e pedi que falassem de maneira que pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo: A seu tempo, tudo compreenderás. Após estas palavras, um ruído qualquer me acordou e tudo desapareceu. Fiquei transtornado. Parecia-me ter as mãos doloridas pelos socos que desferira e doer-me, o rosto pelos tapas recebidos. Além disso, aquele personagem, a senhora, as coisas ditas e ouvidas de tal modo me encheram a cabeça que naquela noite não pude mais conciliar o sono. Lembraram de ter ouvido alguma vez este texto ou lido? Muito bem, então não é novo. Agora vamos mergulhar nele. Que às vezes aquilo que já é sabido parece que já é dominado. Mas lembremos da Bíblia. Quanto mais nós lemos, mais descobrimos coisas novas. Algo muito parecido podemos dizer do que Dom Bosco nos deixou. Quanto mais lemos, mais percebemos coisas novas e que são de fato necessárias para a nossa vida. Eu nem digo ação pastoral, eu digo para a vida mesmo, né? Ação pastoral pode ser entendida como algo isolado, pontual, enquanto que a vida, ela acontece sempre, ela é algo que não tem momento distinto. Então, para a vida mesma. Então, a narração do sonho tem um marco da moldura superior e tem um marco da moldura inferior, ou seja, tem uma introdução e tem uma conclusão. Naquela idade tive um sonho que me ficou profundamente gravado na mente para toda a vida. E aqui está a moldura superior. A inferior, reação pessoal. Fiquei transtornado. Parecia-me ter as mãos doloridas pelos socos que desferira e doer-me o rosto pelos tapas recebidos. Além disso, aquele personagem, a senhora, as coisas ditas e ouvidas, de tal modo me encheram a cabeça que naquela noite não pude mais conciliar o sono. Ora, Dom Bosco teve este sonho, tinha 14 anos. Ele veio escrever alguma coisa 40 anos depois. Imagine o tempo. Então, só para dizer que ele escreve aquilo que estava bem vivo em sua mente.
algo que ele lembrou por toda a vida, porque marcou profundamente a sua vida. Então, situação, realidade. Pareceu-me estar perto de casa, é o lugar. O sonho foi em um espaço que ele conhecia, o terreiro de casa. Em um sítio tem a casa e em torno tem aquele espaço. Parecia-me estar perto de casa, numa área bastante espaçosa. O que é que isso lembra? Oratório. Recordam? Onde uma multidão de meninos estava a brincar. Não eram poucos meninos. Perto de casa, área bastante ampla, onde se encontrava uma multidão de meninos que estava a brincar. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. E aqui nós podemos compreender que blasfêmias são coisas contra Deus. Então, imaginem as coisas mínimas. São aquelas palavras que dizem pelas ruas e muitas vezes coisas que para suscitar risos ou chamar atenção são ditas também por nós, para a tristeza nossa, porque isso pesa depois em nossa consciência, com certeza. Então, a narração do sonho. Reação de Joãozinho. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles. Como? Tentando com socos e palavras fazê-los calar. Ora, fez alguma coisa diferente? Porque soco a gente já sabe o que é. E palavras podemos compreender que não foram palavras tão sensíveis, tão amáveis. Foram palavras que também foram fortes, que doíam aos ouvidos. A atitude dele foi de prontidão. Agora, o que ele fez é o que deve ser pensado. E aparece um homem. Nesse momento apareceu um homem venerando de aspecto varonil, nobremente vestido. Um homem, um aspecto majestoso, varonil e nobre, nobremente vestido. Alguém importante aos olhos de Joãozinho. Isso pode significar também que a pessoa do homem era importante na vida de uma criança, como é ainda e sempre será. Também suscita a lembrança do pai que ele perdeu antes dos 2 anos. Um manto branco cobria-lhe o corpo, seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Então aqui tem algo de divino, algo excepcional. E esse homem age, ele me chamou por meu nome e mandou que eu me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas palavras. Então aquele homem deu uma ordem. A quem? A João. Que se pusesse à frente daqueles meninos. O que fez João foi para o meio deles, com socos e palavras. Mas aquele homem pede, esteja à frente. Estar à frente exige outras características, outros modos.
estratégias próprias. E aqui está a missão de João. A esses teus amigos deverás ganhar e não ferir, não é com pancadas, mas deverás ganhar. Não é com pancadas, jamais com pancadas, mas com a mansidão e a caridade. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Então, a missão dada por Jesus é que João estivesse à frente, não com pancadas, não com palavrões, não de forma grosseira e etc., mas com a mansidão e a caridade, para imediatamente instruí-los sobre a fealdade do pecado, dizer que as coisas feias, elas devem ser evitadas e que a preciosidade da virtude deve ser conservada, preservada, ou seja, despertada, alimentada, descoberta na própria vida, e etc. Então aqui está a missão que João recebeu daquele homem que nós compreendemos ser Jesus. Então a proposta é a amizade com os meninos e não estar em discórdia, que se consegue por meio da amorevolezza. Esta é uma palavra italiana que não se encontra uma semelhante na língua portuguesa. Alguns dizem que é caridade, mas há um composto que é muito próximo, que é querer bem. E querer bem a gente sabe o que é. Quando se quer bem a uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja um traste, imaginemos uma mãe que sabe que tem um dos filhos que é de fato um traste, mas ela quer bem aquele também porque é filho. Então esse querer bem é o que se pode compreender da palavra amorevolezza, algo que é bem próximo a nós. Quando estamos com a criança assim nos braços, sabe-se que é frágil, tem os ossos moles ainda, ou seja, não tem nenhuma reação ao que se possa fazer com ela. Mas o que é que normalmente uma mãe cheia de carinho diz? Ah, menino, eu vou te matar. Não é assim mesmo? Mas é uma expressão forte, é uma fala forte, mas para dizer do carinho que tem, que é um amor que até para expressar a extensão usa de palavras que não são adequadas, mas a criança fica com aquela boca cheia de menos dente, manifestando aquele riso espontâneo sem compreender de fato, mas entendendo o sentimento da mãe. Por isso que ela se desmancha em um belo sorriso, porque se sente bem nos braços daquela que quer bem e que faz bem. É deste jeito que Dom Bosco deve estar diante daqueles meninos. Perceberam a missão? Que se consegue por meio da amorevolezza com intencionalidade educativa. Ora, a intenção não é amar só por amar, mas com a intenção de educar. Educar
Muito bem. Com a intenção educativa, com um estilo próprio. E este estilo próprio se chama preventivo juvenil. Prevenir o mal. Quando diante de um jovem eu vejo que ele está quase que cometendo um grave delito, se eu chego a ele e digo, olha, não continua, porque desta forma vai acontecer assim. Se ele percebe a sinceridade nas minhas palavras e o querer bem que sai do meu coração para o coração dele, ele vai perceber que precisa reagir, porque ele sabe que tem alguém que quer bem a ele. E, evidentemente, presume-se que ele desperta para algo bom. Então, ele aprendeu a evitar o mal, porque alguém preveniu. E nós bem sabemos que prevenção não é só para evitar o erro, porque às vezes a pessoa erra porque não teve quem ajudasse, mas às vezes tem, mas mesmo assim a pessoa erra. Mas se chega alguém e faz refletir sobre o que aconteceu, aquela pessoa, diante do que fez, vai pensar, refletir e, quem sabe, concluir que precisa mudar de vida. Também esta é uma ação preventiva, porque a pessoa aprendeu com o erro também. Então, tudo isso para formar a honrado cidadão e bom cristão. Ou seja, ter amizade com os jovens, que se consegue por meio da amorevolezza, ou seja, um querer bem verdadeiro, profundo, sincero, com a intencionalidade educativa no estilo do sistema preventivo, com estilo preventivo juvenil, para formar a honrado cidadão e bom cristão. Satisfeitos até aqui? Prosseguindo. Reação de Joãozinho. O que foi que ele disse? Confuso e assustado, repliquei que eu era um menino, pobre, ignorante, incapaz de lhes falar de religião. Ou seja, são as desculpas que também nós apresentamos. Mas eu não sei fazer isso. Como ser catequista se eu não sei rezar, se eu não dou testemunho, eu sou pobre, não sei de nada, sou incapaz e daí por diante? Muito bem. E a reação dos meninos? Senão quando aqueles meninos, parando de brigar, de gritar e de blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que estava a falar. Ora, enquanto Joãozinho se lastimava, aqueles meninos que antes estavam brigando, blasfemando, falando coisas feias, se aproximaram daquele jovem e, como que alegres, começaram a brincar. E as reações de João continuam. Eu, quase sem saber o que dizer, acrescentei: quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? E a resposta do homem: justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis. Como? Com a obediência e a aquisição da ciência.
duas coisas que fizeram partes da vida de Dom Bosco até a sua morte. Até o último suspiro, Dom Bosco procurou ser obediente. E obediente para ele é fazer também aquilo que não se quer, mas porque se manda, ele faz. Já pensou isso? Aí daí a gente pode pensar, rapaz, quantas vezes eu não fiz o que mamãe pediu, o que papai pediu? E Dom Bosco fez isso por toda a vida. E é assim que a gente observa que a obediência é de fato importantíssima para a vida de um cristão. E não só obedecer, é preciso também estudar. Estudar. E era uma das distrações de Dom Bosco. Se ele ia viajar, era com papel e caneta nos bolsos. Se não para corrigir as leituras dele, os textos, os livros, era para construir novos textos. Era um homem com uma capacidade impressionante. Onde, com que meios poderei adquirir a ciência? E Joãozinho, coitado, sempre se perguntando, eu, pobre, ignorante, incapaz de compreender alguma coisa, como é que eu vou estudar? É o que se pergunta a todo jovem quando está crescendo, quando está querendo um futuro, sonhando com algo bom. Sendo pobre, é a pergunta: como irei adquirir a ciência? E aquele jovem diz assim: eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio, e sem a qual toda a sabedoria se converte em estultice. Ou seja, sem essa mestra, tudo que se pode aprender se transforma em tolice, em coisa desnecessária para a vida. É forte isso, muito forte. Então, a aquisição da ciência só será possível sob as orientações da mestra. E quem é esta mestra? Quem será ela? Mais uma vez, a criança pergunta: quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis, que assim falais? A persistência para saber quem era aquele jovem. Eu sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Aqui entra a presença de Margarida, a mãe de Dom Bosco. Quem já leu as páginas anteriores vai perceber que Mamãe Margarida, a mãe de Dom Bosco, sempre tinha palavras de conforto para os filhos e palavras de fé. Vejam, meu filho, como Deus é bom. Faz cair a neve, mas quando vinha o sol, vejam, meus filhos, como Deus é bom. Veio o sol para despertar as plantas para a colheita. E daí por diante, sempre ela tirava uma lição para ensinar os caminhos da fé aos filhos. E ela com os filhos saudava Nossa Senhora 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e à noite, às 6 horas. Então eu sou o filho daquela, eu sou filho de Maria.
Dizei-me, pois, vosso nome. Meu nome? Pergunta-o a minha mãe. E quem é a minha mãe? A mestra. É a mestra. Então aqui está um quadro belíssimo. João, que tem um sonho com o filho da mestra, que nós sabemos que é Jesus. E ele aponta a sua mãe para ser a mestra daquele menino. E lá no fim da vida, João, presidindo a missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus, põe-se a chorar e diz: agora eu sei, agora eu compreendo, agora eu compreendo. Nesse momento vi a seu lado uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. Uma senhora, vestida com um manto todo resplandecente, que parecia, seja, como se cada uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. E aqui vem algumas mensagens que fazem parte desta lição que Maria apresenta para João, para aquela criança. Percebendo-me cada vez mais confuso, aqui nós percebemos que o ver, o perceber, ter um olhar empático para os meninos que sofrem. Vejam que não são palavras colocadas no texto de uma forma assim aleatória. São palavras muito bem pensadas. O ver quer dizer ver de fato, perceber, ter um olhar empático os meninos que sofrem. Aprender de Maria é algo muito necessário. Depois, me fez sinal de que me aproximasse dela. A proximidade como categoria relacional, indispensável no modo de amar salesiano. Por isso que os padres salesianos, no tempo de não pandemia, são mais próximos, abraçam, tocam, dão cheiro e até despertam certas curiosidades. Não é verdade? Mas é algo que nós aprendemos de Dom Bosco e é algo muito necessário. Estamos em um mundo onde as relações estão cada vez mais distantes e despertam muita desconfiança. Mas a relação, ela é de fato algo extremamente educativo e manifesta a individualidade da pessoa, onde ela está, como ela está, o que ela pensa, como ela vê as coisas, e daí os passos a serem dados. E tomando-me com bondade pela mão, tomar pela mão o gesto da bondade e da ternura. Contato físico mesmo, tomar pela mão. Maria pegou João pela mão, que é a amorevolezza, bondade e ternura. Ela disse: olha, qual é a posição no acompanhamento? Ou seja, assim, ela disse: olha, porque ele estava ao lado dela e ela tinha João em sua mão, pegou pela mão. Caminhar junto
aos jovens e com ela. Lição que João aprendeu de Maria, da mestra. Via então que todos os meninos haviam fugido, e em seu lugar, e em lugar deles, estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais, ou seja, animais ferozes, animais bravios. E ela disse: eis o teu campo onde deves trabalhar. Que alegria essa, né? Que alegria, trabalhar em meio a animais ferozes. Ou seja, fazer uma opção de campo. Eis aí, os meninos excluídos, marginais, não queridos, abandonados, depreciados da sociedade. Ou seja, todo tipo de jovem que nós dizemos serem perdidos. São os que são mandados para as FEBEM de hoje e daí por diante. Seguindo. E ela pede: torna-te humilde, forte e robusto. Ou seja, adquirir a humildade, a fortaleza e a capacidade de resistir. Isso Dom Bosco fez durante toda a sua vida. Procurou sempre ser humilde, ser forte para enfrentar as provações. E ser forte não é ter uma saúde de ferro, porque Dom Bosco tinha uma saúde muito frágil. Por sinal, ele queria ser missionário. E sabem por que ele não foi missionário? Porque o padre Cafasso disse: para onde é que você vai? Você não tem saúde, você deve ficar aqui mesmo. E ele obedeceu ao padre Cafasso. Ficou em Turim, onde fez muito bem a muitos jovens. E a capacidade de resistir. Pelos jovens, ele disse: por vós estudo, por vós trabalho, por vós eu vou até a temeridade. E lendo São João Bosco, nós percebemos que ele fez tudo pelos jovens. Tudo, absolutamente tudo, menos desobedecer a Deus. Seguindo, o que agora vês acontecer a esses animais, deves fazê-lo aos meus filhos. Observem. Estão compreendendo? Aqueles animais ferozes, aqueles jovens traquinos, aqueles desobedientes, desaforados, aqueles que às vezes dão lições a muitos de nós, porque muitos de nós somos desaforados também, né? Dizemos e fazemos coisas que, onde nós estamos? Na igreja, na pastoral, no grupo, não é assim mesmo? Olhamos e colocamos como defeito nos outros o que muitas vezes nós também fazemos. Então é hora de pensar um pouquinho. Ora, esses aí não são qualquer coisinha não, viu? Não são resto de feira, nem coisa que se encontra em lixo, etc. Ao contrário, esses jovens são filhos de Maria e devemos cuidar com muito respeito e sermos agradecidos porque eles estão sob os nossos cuidados. Nós trabalhamos com os filhos de Maria, então toda a paciência, toda a humildade, todo o querer bem, um coração totalmente aberto para os jovens, simplesmente porque são filhos de Maria.
consciência de que trabalhamos com os filhos de Maria. Esta é a nossa consciência, se não ainda desperta, mas, por favor, vamos fazer este esforço para despertar a consciência que nós trabalhamos com os filhos de Maria. Em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeirinhos. Aqui está. Estar à frente dos jovens, sendo caridoso, manso, humilde, forte, instruindo-os para que eles percebam que o mal existe e que deve ser evitado e que se deve acordar para as virtudes, para o amor de Deus. Esses de animais ferozes se transformam em mansos cordeirinhos. Este é o processo ou itinerário de transformação educativo-pastoral. E eu sei que em nossas ações algo parecido acontece. Então, saibamos que a nossa ação pastoral, ela é educativa, porque transforma vidas. Faz com que as pessoas passem de um estado não tão interessante para outro que é devidamente apreciável, louvável, porque se descobrem filhos e filhas de Maria, e por isso queridos e queridas. Então, não perder ninguém no caminho. Este deve ser o nosso foco. Alguém não veio para a reunião? Foi, então vamos lá, saber o que foi. Mandar mensagem? Pode sim, mas é bom ir lá também. Não se deve perder a ninguém. Ninguém. Nada de ficar imaginando coisas que não existem. Vamos à procura. Ok, então todos saltitando, balindo, corriam, como a fazer-lhes festa ao redor daquele homem e daquela mulher. Observem que aí não aparece João. Onde é que ele está aí? Eu não vejo. Todo o trabalho pastoral de um salesiano verdadeiro é proporcionar os jovens a estarem em torno a Jesus e Maria e ficar de fora, porque esta é a sua missão. Quando se ver um salesiano atraindo muitos jovens para si e torná-los distantes de Jesus e Maria, ele está fazendo tudo menos cumprindo com a sua missão educativo-pastoral. Entendido isso? Assim também acontece com qualquer animador da AJS ou coordenador de qualquer outra pastoral. Se o seu esforço é atrair os jovens e as outras pessoas para si, e não para Jesus e Maria, está fazendo tudo, menos vivendo a sua missão evangelizadora pastoral numa paróquia salesiana. Todo o nosso esforço deve conduzir as pessoas, de modo especial as crianças, os adolescentes e os jovens, para fazerem festa ao redor de Jesus e Maria. Compreendido isso? Seguindo. Formar uma comunidade juvenil em torno a Jesus e Maria. Eis a finalidade, eis o foco da nossa missão. Então vamos passar o sonho mais uma vez. Inicialmente nós contemplamos os meninos jogam, blasfemam,
no pátio junto à casa de Joãozinho. Aí depois ele vai para o meio daqueles meninos com socos e palavras. É o segundo momento. Terceiro momento. Joãozinho recebe a ordem de pôr-se à frente daqueles meninos. E quem foi que deu a ordem? Aquele jovem, o filho da mestra. Então não é para estar no meio com socos e palavras, mas é para estar à frente. E os meninos rodeiam aquele homem que é Jesus. Em um quinto momento, aparece a Virgem junto a Jesus, ou seja, no meio dos jovens, no meio dos meninos. A Virgem toma a Joãozinho pela mão e faz-lhe ver o que ocorre. Os meninos desaparecem e em seu lugar aparecem animais ferozes que se transformam em mansos cordeirinhos. E esses fazem festa ao redor de Jesus e Maria. Vejamos que João está no meio só quando Maria pega pela mão. A partir daí, João está sempre à frente. E a conclusão do sonho é que aqueles que foram transformados de ferozes animais em mansos cordeiros fazem festa ao redor de Jesus e Maria. Prosseguindo. Neste ponto, sempre no sonho, desatei a chorar e pedi que falassem de maneira que pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo aquilo. A Senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo: a seu tempo tudo compreenderás. Descobrir a presença de Maria para sempre, ela é garantia do presente e do futuro. Naquela missa que Dom Bosco, presidindo no Sacro Cuore em Roma, chorando, disse: agora eu compreendo, foi ela que tudo fez. Ou seja, a confiança que ele teve em Maria, a mestra, que aquele jovem indicou para ele, foi o suficiente para que toda a sua missão se realizasse. E ele disse mais: se eu tivesse mais fé, isso é de fato emocionante, porque depois de ter feito tanto pelos jovens, ainda dizer, se eu tivesse mais fé, porque sabia que muito ainda podia ter sido feito. Nós temos um padroeiro que é muito desconhecido por nós, precisamos aprender mais sobre ele, tem muito a nos ensinar. Prosseguindo para a conclusão. Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou e tudo desapareceu. E aqui vamos para a terceira parte. Aí eu peço que vocês estejam atentos. O que Dom Bosco diz para mim no sonho dos 9 anos, após ter lido, ter feito esse percurso para explicar aquilo que pôde ser explicado. Talvez vocês tenham percebido algo que não foi possível eu perceber.
Depois, o que Dom Bosco diz aos jovens? Aí os jovens aqui presentes, o que é que podem dizer aqui? Que com este sonho, Dom Bosco diz para vocês, e também os que não são mais jovens, o que é que pensam que Dom Bosco diz com este sonho aos jovens? E uma terceira pergunta é, o que Dom Bosco diz à minha paróquia? Aí é para todos. Daremos um tempinho para que vocês pensem, e daí a pouco vocês podem se manifestar, ou seja, pode vir aqui para responder o que for possível, e também está aberto para possíveis perguntas e dúvidas que vocês despertaram. Façamos assim. Essas 3 perguntas deixamos por último. Agora, vocês querem apresentar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre o assunto, ou algo que esteja relacionado com o que foi discutido hoje, com o que foi apresentado hoje? Muito bem. Este sonho aconteceu uma vez, segundo o que ele narrou, com todos esses detalhes, mas este mesmo sonho aconteceu em outros momentos, mas digamos com outras molduras, mas sempre com a presença de Maria e Jesus. Então, digamos que foi um sonho que foi replicado em momentos específicos, ao longo da vida dele. Aconteceu de 4 a 5 vezes, não digo ao certo. Mas deste jeito, como foi descrito, só uma vez. Mais alguma dúvida? Alguma partilha espontânea? A partilha pode ser assim: eu escutei o sonho, isso foi que se destacou para mim. Pronto.
Essa é uma partilha que todo mundo tem condições de fazê-la. Pode. É melhor aqui. Então, gente, assim, não é questão de certo ou errado, né? Mas assim, eu acredito que o sonho dos 9 anos diz para mim que existem muitos jovens, como na época de Dom Bosco, ainda hoje, muitas crianças e jovens que estão perdidos, né? E que perdidos no sentido de ter muitos desafios no mundo, que desviam desse caminho de paz, no caminho de Jesus, no caminho de Maria, e que existe aí um chamado, né, para que tenhamos mais fé, né, porque eu acredito que Dom Bosco, ele para ser obediente, ele realmente teve de ter muita fé, né, e seguir acreditando nesse sonho. Então, eu acho que fica aí essa mensagem para que a gente tenha mais fé, né, e que a gente não desista e olhe e veja, né, e observe o sofrimento das crianças, dos jovens, dos adolescentes da nossa comunidade, que existem muitos, né, que às vezes se afastam da igreja, se afastam da comunidade e vão para as drogas, vão para o roubo, enfim, né, existem muitos desafios. E o que Dom Bosco diz aos jovens, acho que também, né, já complementa. Que Dom Bosco diz que todo jovem, ele é capaz, né, todo jovem está aí sendo chamado, sendo convidado a seguir esse caminho de Dom Bosco, de estar à frente nas atividades da comunidade, né, de seguir o seu chamado. Acho que tem que se olhar, tem que ver quais são os seus sonhos, tem que procurar em si aquilo que lhe toca mais, aquilo que lhe afeta mais, e seguir, né, sempre colocando Jesus e Maria nesse centro, né, nesse lugar maior. Não você como destaque, como disse o padre, né, mas sempre tendo Dom Bosco, Maria e Jesus como centro da sua vida. E aí tudo é mais fácil, tudo é possível de acontecer. Eu acho que fica essa mensagem. Fica até mais forte, né? E o que Dom Bosco diz à minha paróquia é como a mamãe estava dizendo, né? Eu só vou repetir o que ela estava dizendo. Diz a paróquia que justamente, né, os jovens eles precisam estar mais presentes na nossa comunidade. Como nós não temos, muitas vezes, damos essa oportunidade, é difícil, né? Então, acolher mais jovens, ser mais atrativos, chamar mais os jovens a participar. Então, fica aí esse desafio à comunidade, principalmente uma comunidade salesiana, de estar mais aberta, né, para buscar, né, atrair mais crianças, jovens, adolescentes a participar da comunidade. Eu acho que é isso, né, mãe? Obrigada, gente. Outra participação? Vem aqui, por favor. Verdade. A questão do sonho dos 9 anos, eu acho o seguinte, que nós devemos estar atentos aos sinais. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente não está bem atento, aí isso pode ser o quê? Uma meta para a gente, para a vida toda. Então, a gente também deve estar o quê? Às vezes se diz que não se sabe fazer e nós somos capazes de fazer. E por medo, às vezes, a gente não faz. Então, esse sonho para ele foi muito marcante. Ele foi vendo a preocupação dele de saber quem era essa pessoa, que estava pedindo tudo isso. Ele achava que não era capaz. Então, para mim, ele diz o seguinte, que nós devemos estar atentos aos sinais. Tanta coisa na nossa vida acontece e às vezes a gente nem está aí. Então, devemos estar mais ligados às coisas, aos acontecimentos
para que a gente consiga realizar as coisas. Sozinhos não, mas como ele viu que o auxílio de Maria, de Jesus, de Maria, fez com que ele seguisse à frente. O sonho foi tão importante, tão marcante, que foi todo esse projeto, toda essa linha que aqui que estão os salesianos, foi a partir desse sonho, né? Um sonho firme, de acreditar, de ouvir a mãe. Mais alguém? Vamos concluindo? Então, penso que fica como desafio para nós ler mais uma vez esse sonho. O material será disponibilizado, então, passando aqueles slides, vai ser possível ler. Está tudo escrito. Depois, observar que os jovens estão aí. Agora, como nós estamos diante deles? No meio ou à frente? Parece que devemos estar à frente, sendo exemplo para eles, sendo obedientes, e a palavra obedecer ela é composta, é calar para ouvir. Então, quando a gente cala o egoísmo e etc., compreende-se o que é dito. A gente fala demais. Quando se faz uma pergunta, já dá uma resposta, que nem sempre aqui deve ser. A gente precisa escutar, silenciar. E nem sempre silenciar é fechar a boca, mas é deixar que o coração esteja livre, leve e solto. Este é o silêncio interior, para que Deus fale. Em um coração barulhento, Deus não é ouvido. Preciso fazer silêncio, o silêncio do coração, para que aí Deus deixe sua mensagem. Então, se nós escutamos, é porque fazemos silêncio. E se faz silêncio, a compreensão vem e é feito, porque acredita-se, porque é um impulso interior. Então, é deixar-se motivar por aquele que fala e viver. Depois, adquirir a ciência. Ora, a leitura hoje é muito frequentada, nós partilhamos muitas coisas, lemos muitas coisas, mas há uma pergunta: são leituras necessárias? São conteúdos devidamente enriquecedores? Parece que não, porque as nossas práticas demonstram muitas vezes o conteúdo que nós temos. Muitas vezes, seja pela falta de proximidade, pelos maus tratos, pelas respostas a questões tão óbvias do cotidiano. Mãe, que é menino? Pronto, já começa em casa. Aí isso vai para a igreja também. Os maus tratos, que nem sempre é um tapão, mas é uma palavra maldita, ou seja, dita de mau jeito, dita grosseiramente, e daí por diante. Então,
o que é que nós estamos lendo? Estamos adquirindo a ciência, ou seja, a compreensão das coisas, pelas fontes que nós consultamos, e nós bem sabemos que a primeira delas se chama Sagradas Escrituras. Catecismo, os documentos da igreja. Evidente que um bom jornal, evidente que todos os jornais são tendenciosos, mas vamos procurar um menos, um que seja mais fiel à transmissão do que de fato acontece. Vamos ler bons críticos para termos argumentos para falar sobre as coisas, para convencer, e o convencimento é chegar ao coração daquele que escuta. Ou seja, estar à frente dos jovens como aquele que é obediente e que sabe o que diz, sabe o que faz, sabe o que vive. Ou seja, não é alguém que simplesmente está à frente porque está à frente, mas está à frente porque é obediente e sábio. E esta sabedoria sob a assistência de Nossa Senhora. Aprender com Maria. E por que não? Ela é a mestra, sob a qual adquire-se toda a ciência necessária. E foi sob a orientação de Maria que Dom Bosco fez tudo o que fez, viveu tudo o que viveu, e é para nós um exemplo de santidade. Então, a juventude espera pessoas santas. Se tem muitos que se desviam, não é porque muitas vezes eles não têm fé, mas é porque eles veem maus exemplos dentro da própria igreja. Ou seja, veem péssimos exemplos, inclusive dos padres. Não pensem que vocês são os únicos que às vezes falham. Nós também, padres, falhamos e muito. Eu também bato em meu peito e digo minha culpa. Precisamos caminhar, conhecer mais Dom Bosco. Não porque é Dom Bosco, mas porque ele nos ensina, de fato, um itinerário de santidade. Para estarmos, de fato, diante dos jovens, como quem tem o que de fato oferecer. E não pensemos que o que Dom Bosco fez foi prender os meninos dentro da igreja. Ele foi aos cárceres, às vielas, ele foi aos becos, foi às construções, foi ao encontro dos jovens onde eles estavam. E nós ficamos tentando fazer com que eles não saiam daqui, né, com medo das drogas, etc. Parece que tem algo que está fora de prumo, está fora de rota. Nós devemos ir ao encontro deles, onde eles estão, em suas casas, lá na boca de fumo e etc. Aí é o nosso campo. Aí é onde nós devemos ir, de fato, para atrair os jovens. Para nós, não. Para Jesus e para Maria, porque são filhos de Maria e devemos cuidar deles com muito carinho. Agradeçamos a Deus por esta noite tão boa. Amanhã teremos mais um encontro, aí eu espero que vocês estejam com esta mesma disponibilidade. Esperamos também que o sinal do Wi-Fi lembre-se de funcionar e aí os de casa poderão acompanhar em tempo real. Estão satisfeitos? Podem dizer como viram esta noite, em uma palavra ou duas, ou seja, uma pequena avaliação, até para constar alguma coisa. Aprendizado. Pronto. Conhecimento. Mais alguém? Então, todos em pé, vamos agradecer a Deus. Iniciamos a nossa noite rezando uma Ave Maria. Vamos concluir
rezando um Pai Nosso, pedindo ao nosso Deus que nos dê um coração tão grande, mas tão grande, do tamanho que Ele é, mas com aquela capacidade imensa de amar e fazer o bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco, nosso padroeiro, desça sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos e uma boa noite.